Sou Felipe aí, e hoje eu vi um vídeo mais relacionado à área de transistores, processadores, que é mais a minha área de especificação técnica, né? Aí com isso eu resolvi fazer um videozinho aqui, coisa básica, coisa simples, caderninho aqui, tipo o louco ao altar. Antes queria agradecer imensamente o Getúlio da GTEC Informática. Queria agradecer também o meu amigo Ronaldo Bossari, TecLab, que são pessoas bacanas aí que, de certa forma, me deram um up assim para que eu acho que começasse a fazer algumas coisas mais relacionadas à área de hardware aqui e não especificamente somente a componentes eletrônicos. Cara, sinceramente, hoje eu vi um vídeo sobre transistores e realmente eu não gostei muito do que eu ouvi, do que eu li. E aí eu resolvi fazer algumas ponderações aqui a princípio de conversa, né? Cara, eu ouvi hoje que o silício é um condutor elétrico, cara. Cara, vamos lá. Bom, o silício não é um condutor elétrico. Quimicamente, ele é definido como um semicondutor. A primeira coisa. Agora, o que, que é um metal? O que, que é um semimetal? E o que, que é um isolante? Ou seria um não metal? Aí é mais referente às coisas que a gente tem na química, propriedades físicas do material, mas basicamente o que diferencia um semicondutor de um condutor elétrico é a facilidade dele de conduzir ou não eletricidade em uma determinada condição. Normalmente na engenharia a gente usa a condição, a gente usa a principal condição de condução elétrica, a condição normalmente 25 graus Celsius. E normalmente quando você está na condição de 25 graus Celsius, você tem que verificar se o material vai se comportar como um semicondutor, como um condutor ou como um isolante. Eu acho que isso aqui tem diversos canais já relacionados à física que vão explicar direitinho para vocês como é que isso funciona. A segunda coisa é o que na minha cabeça, o que seria o limite do silício, cara? Porque na minha cabeça, o limite de silício, não tem limite de silício. Porque a parte relacionada a um limite em qual condição? Em qual condição que é verificado um limite do silício? É só isso que eu queria saber. Qual é o limite? Porque, porque teoricamente, quando a AMD, Intel lança os processadores na faixa de 3, 4 GHz, é porque teoricamente é um limite seguro para que eles trabalhem em determinada condição, que tenha uma condição energética e outras condições adequadas de refrigeração e outras coisas relacionadas à temperatura. Então, na minha cabeça, o limite seria o limite que o fabricante impõe no seu chip na determinada condição. Agora, tem determinados pesquisadores que determinam que o limite teórico do silício seria algo em torno de 11 a 14 GHz, que eu conseguiria polarizar um transistor de silício. Bom, mas isso é discutível porque quando você está trabalhando com um circuito integrado, com um microprocessador, você não está trabalhando com um componente, você está trabalhando com diversos componentes, bilhões de componentes. Então, o limite é muito menor. Então, não faz sentido você dizer o limite, porque, teoricamente, o limite não importa. Se caso, por exemplo, fosse aumentado para um transistor vamos supor, de grafeno, por exemplo, a única coisa que aconteceria seria aumentar esse limite, mas também teria problema de atraso de propagação, outras propriedades físicas aqui que
são muito inerentes ao caso específico de microprocessadores. Como microprocessadores não nunca trabalhei com microprocessadores, eu não posso dizer exatamente quais são esses limites específicos e físicos que sejam aplicados à propagação no microprocessador. Cara, outra coisa, silício é um material frágil, vamos lá. Cara, o silício, claro que é um material frágil, mas você tem que... Em qual condição ele é frágil? Vamos supor, mecanicamente, claro que ele é um material frágil, porque ele é um cristal. E todos os cristais são frágeis. É da natureza de um cristal ser frágil. Não é que não tenha, talvez exista, longe da minha alçada de conhecimento, mas eu não conheço nenhum cristal dúctil. Eu nunca vi uma pedra dúctil. Então, para mim, de fato, isso acontece em 99% dos cristais. Como eu não sou especialista específico em engenharia de materiais, não sei dizer. Se existe algum cristal que seja dúctil. Se tiver alguém aí, por favor, me corrija. Não existe uma... E aí nós vamos relacionar essa parte do cristal ser frágil com a possibilidade de redução de litografia. Isso aqui não tem nada a ver, cara. Sinceramente. Eu não sei de onde é que veio essa fonte, porque as pessoas aqui no YouTube, elas criam conteúdos, não colocam fontes. E eu sempre vou procurar colocar aqui no YouTube um livro ou algum artigo para que vocês leiam a respeito sobre esse conteúdo. Mas então não existe uma relação direta entre a fragilidade e a possibilidade de reduzir a litografia. Porque teoricamente todo material, independentemente de que seja, as propriedades mecânicas, elas praticamente não interferem nas propriedades elétricas. Mas claro que tem casos que sim, por exemplo, no coil wine e tal, porque aí você está falando de frequências de ressonância, e aí são outras coisas que são relacionadas a respeito. Porque, se você pensar, hoje na tecnologia atual, MOS, né, metal óxido semicondutor, é utilizado o silício, né, como liga, e anteriormente era utilizado o germânio. Lá, antes da Fértil e aparecimento da Fértil, de Texas, Intel, etc. E beleza. Só que hoje, com o advento aí do processo de litografia já na faixa de 10, 7, 8 nanômetros, que já está sendo conversado, o substrato que a gente está falando, ele já não é mais totalmente silício. E aí com isso você perde isso, né? Perde isso. Porque você... Mas claro, que isso, vamos supor que você está falando de uma litografia, vamos supor, estudada, por exemplo, 10, 7 nanômetros plus lá, utilizando uma liga silício-germânio. O que acontece? Se você utilizar uma liga desse tipo, você vai ter um aumento da tensão superficial do silício, porque você vai estar pressionando o silício. E com isso você faz que o trânsito de elétrons seja mais rápido, porque se você pegar lá na tabela periódica, o germânio e o silício, eles são materiais que são... Eles são... Eles são eletronicamente compatíveis. Isso quer dizer, eles pertencem à mesma família da tabela periódica e têm propriedades físico-químicas semelhantes. E como o germânio é menor, ele consegue causar um aumento de tensão dentro de uma rede cristalina e faz que no caso, o silício consiga trabalhar de uma maneira mais rápida. Quebrando o paradigma anterior que nós havíamos falado sobre limite do silício. Porque qual vai ser o limite de silício nesse material aqui? Continua sendo silício, mas agora é uma liga. E aí você tem outras ligas também.
como arseneto de galho e por aí vai, que são usadas para diversas coisas na eletrônica. Então, a propriedade de dizer qual é o limite de um componente é totalmente variável, porque se tu pensar há alguns anos atrás, você tinha o componente lá trabalhando com o gate do transistor lá, trabalhando sei lá, com metal lá, com alumínio. Aí depois foi trocado para o silício policristalino e hoje você está trabalhando com materiais high-K, né? Como Hafnia e por aí vai. Então, você tem que realmente tomar bastante cuidado quando você fala essas coisas. E beleza. Passando aí, tem outras coisas referente à parte de eletricidade também, que você vai criar estados mais degenerados no band gap e por aí vai, que eu acho que isso é um pouco mais complexo e não vale a pena comentar, eu acho que é mais fácil. Assim. Bom, o processo de litografia, cara, é muito caro. Poxa, cara, vamos lá. O processo de litografia, quando você estava no processo de litografia de 1 micrômetro, imagina o custo que a Intel ou que as outras fabricantes tiveram para reduzir ele para 500 nanômetros, ou depois para 0,35, né, micrômetros, depois 0,18. E se você parar para pensar, todas as vezes isso era desafiador, porque você tem uma série de limitações técnicas no local, no tempo e por aí vai. É que nem você dizer, por exemplo, que você vai construir um caça F-15, cara, durante a Segunda Guerra Mundial. É impossível. Você tem um progresso para você fazer a diminuição. E isso custou caro. Custou bilhões quando baixou de 0,35 para 0,18, depois para 0,16, depois para 0,12 e por aí vai. E então a indústria de semicondutores sempre custou bilhões. Então é por isso que os chips são caros. Os chips são caros porque eles precisam de muitos chips, muitos, muitos e muitos chips. O que acontece, por exemplo, que sei lá, um amplificador operacional lá 741, baratinho, tu compra de 50 centavos, porque ele está usando o processo 0,5, cara. 0,5 é um processo lá de 1990. E aquela Foundry lá ainda existe, mas ela já se pagou fazendo processador, faz muito tempo. Então, ainda compensa você fazer componentes discretos com litografias maiores. Então, cara, isso aqui é uma besteira. Custou bilhões, vai custar bilhões e vai continuar custando bilhões. É assim mesmo. Pô, essa aqui eu vou falar assim, mas é só uma coisa de referente a tamanho, assim, espessura e por aí vai. É coisa besta, assim. Mas quando você está falando sobre o caminho que um transistor vai passar de um até o para você fazer a ligação lá, de 0 em 1 lá, a parte lógica lá, que não é a minha praia, você tem. Você tem sim. Quando você diminui a litografia, você diminui esse tamanho. Porque, na verdade, quando você fala litografia, você tem que entender da seguinte maneira. Quando eu falei, eu diminuí o processo de litografia de 14 nanômetros para 10 nanômetros, por exemplo, não é que eu diminuí o transistor de 14 nanômetros para 10 nanômetros. Eu diminuí o espaço que eu tenho entre as zonas do transistor, no caso fonte dreno, para 10 nanômetros. Esse canal tem 10 nanômetros. Só que o que acontece é que ele vai ficando sim, ele vai ficando. Só que você tem que definir o que é mais fino. Se ele vai ser mais fino para baixo ou se ele vai ser mais fino para cá. O que acontece? Ele normalmente no processo ele fica mais fino de forma plana, né? Menor.
No caso do FinFET, já aí o processo é diferente, porque você tem gate aqui, gate aqui, gate aqui, e em alguns casos tem gate embaixo também. E só que ele é montado totalmente sobre um dielétrico. Então, que é a tecnologia SOI que foi inserida, se não me engano, na tecnologia 0.18 nanômetros, se não me engano, salvo me engano. Aí você tem aqui e você tem o dielétrico e a porta toda enterrada aqui. E você tem passando aqui no meio o fim, né, que seria a espessura do canal. E o fenômeno de transporte do FinFET é completamente diferente de um MOSFET, por exemplo. Então, o que tá ficando mais fino? Você pode dizer só o que está ficando mais fino é que a espessura do canal é menor. É só isso. Bom, eu já falei isso aqui. Ah, sim. E com isso, a energia, não é que ela não falha ou deixa de passar. O que ocorre, na verdade, é que quando você está com um transistor não funcionando a porta, né, você não está modulando um canal para passar um elétron de um lado para o outro, você está trabalhando especificamente com um efeito chamado tunelamento quântico. E o que acontece? Quando você tem uma barreira de um potencial muito pequeno, ele consegue ultrapassar, o elétron consegue passar desse lado para o outro, independentemente de ter essa barreira. Se vocês quiserem ter mais curiosidade sobre isso, dá uma procurada na internet. Tem vários vídeos aí no YouTube falando sobre tunelamento quântico. E é bem bacana. Tem também um videozinho do History falando sobre essa parte aqui, do átomo de Bohr. É bem interessante essa parte aí, é legal pra caramba. E aí com isso a gente chegou no grafeno, cara. Aí com isso, para finalizar, chegamos no grafeno. Aí no grafeno, antes de chegar no grafeno, cara, a gente tem que falar sobre outras coisas, como a tecnologia silício tensionada, que eu já falei, que é a liga silício-germânio. Você tem outros candidatos a funcionamento com carbono também, como o nanotubo de carbono, fullerenos. Sobre grafeno, eu não tenho muito o que falar assim, eu posso sinceramente fazer um vídeo sobre grafeno. Um amigo meu trabalhou com grafeno, mas eu não trabalhei especificamente com grafeno, mas quando a gente trabalhou com grafeno, depositado em filme flexível e também tentamos fazer por silício, mas a gente não conseguiu na época, por causa de falta de recurso aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Aí você vê as pessoas, os cientistas falando, vamos supor, o grafeno vai chegar a 500 gigahertz, 1 milhão de gigahertz. Ah, cara, vamos lá. Vamos lá falar sobre isso aí. Cara, não dá. Porque você tem um chip e tem 1 bilhão de variáveis lá dentro do chip. Isso que eu estou contando só o chip. Os transistores, você tem lá uma série de coisas. Então, e tu tem ainda uma série de variáveis possíveis. Então, se um chip de grafeno começar a trabalhando, vamos supor, chegar numa escala comercial, trabalhando na faixa de 7 GHz, é um salto muito grande, porque se você parar para pensar, um processador de microcomputador atual está trabalhando na faixa de 3 a 5 GHz no máximo. Então, se você tiver um salto para 7, 8 de início, é muito bom. Agora, se eles conseguirem chegar a 40, 50 GHz, vai ser legal pra caramba. Só que você tem que ver se vai chegar nisso. E também que tem outros fatores limitantes também. Potência estática, potência dinâmica e outras coisas que vão influenciar, impactar, né? Então, com isso, eu queria só falar um pouquinho sobre grafeno. Eu acho que o próximo vídeo aí, o pessoal tinha me pedido aí, a gente vai falar sobre algumas máquinas de retrabalho.
Eu não sou o maior especialista do mundo em máquina de retrabalho, mas eu vou tentar ver aí o que você precisa, vocês precisam mesmo para uma máquina de retrabalho aí. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aí.